Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Oliveira, estou aqui em Fortaleza, Ceará, onde nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério Osana, do nosso querido pastor presidente, pastor Jânio Lemos. Você está no canal Foco na EBD, um canal voltado para capacitação, orientações, sugestões, tudo para que você possa exercer o ministério da palavra de Deus com excelência. Amém? Se você é professor de escola bíblica dominical, aqui tem conteúdo para te capacitar a exercer esse ministério tão maravilhoso e lhe ajudar a ministrar uma aula de qualidade. Se você busca qualidade, busca excelência, busca capacitação, este canal é para você, tá bom? Fica conosco. Se você é aluno, aqui tem muita coisa boa para você que é aluno. Se você é pregador, almeja também aprender sobre pregação da palavra de Deus, aqui também tem muito conteúdo para você que é pregador da palavra ou mesmo quer se tornar um grande pregador. Glória a Deus por isso. Então, fica conosco, vai ter muita coisa para você também. Nesta feita, meus amados, nós faremos um comentário da nova revista da Escola Bíblica Dominical. É a última lição deste ano, última revista da classe dos adultos, com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta revista está sendo comentada pelo nosso querido pastor Linaldo Renovato, servo do Senhor Jesus. Amém? Aqui nós vamos fazer um comentário da revista para lhe ajudar a você ministrar uma aula com qualidade, com excelência e cumprir o ministério, o chamado que Deus te deu para ministrar, para o ensino da palavra de Deus, que é maravilhoso. Na minha oração, já peço a Deus que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Gostou desse canal? Então, em nome de Jesus, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal, comenta aí, me diga onde você está assistindo, faça seu comentário para que possamos, em nome de Jesus, alcançar mais pessoas. Quanto mais você comenta, curte, né? Você dá o seu like, você compartilha, o que acontece? O YouTube entende que este é um conteúdo relevante e ele vai repassando para outras pessoas, para que estas pessoas sejam alcançadas também e também sejam abençoadas. Tá bom? Em nome de Jesus, faça isso. Se inscreve em nosso canal, dá um like, comenta, compartilha, tá bom? E ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo de todos os conteúdos que nós vamos colocar aqui, vamos postar aqui. Toda semana terá conteúdo novo para a glória de Deus Pai. Amém? Deus te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Meus queridos, vamos de lição, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus com o nosso Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. A revista está sensacional. O tema é As Promessas de Deus. As promessas de Deus. A primeira lição é as promessas de Deus. O textuário vai dizer: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esse texto está em Jeremias capítulo 1, versículo número 12. Verdade prática: Deus faz as promessas para que experimentemos um relacionamento mais profundo, mais próximo com Ele. Isso é maravilhoso, não é não? Não é, meus irmãos? Então, vamos de leitura bíblica em classe. A leitura bíblica está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, do verso 6 ao verso 13. Minha sugestão para você é que quando você for fazer esta leitura, você faça ela com calma, sem correr. Por que é importante? É importante porque toda esta lição, a lição terá como base exatamente esse texto aqui. Esse texto será a base de toda a lição e você precisa poder extrair, ler com calma, pausado, sem correr, para que os alunos possam estar atentos ao que o Senhor nosso Deus diz em sua palavra quanto às promessas que Ele tem feito. Amém? Indo para a introdução, lembre-se bem que a introdução ela é exatamente um punhado de tudo quanto você já leu, um resumo daquilo que você já leu. Então é muito importante que você faça uma leitura prévia, estude
Depois de estudar, crie um resumo de toda a lição e coloque isso na introdução. Eu digo isso por quê? Porque é muito comum dos professores fazer uma pré-introdução. Isso acontece demais. Eles criam duas introduções e só coloca peso na aula, mas peso de fadiga, de cansaço. Não traz uma boa aula, não é uma aula atrativa, não se torna uma aula que você quer estar ali. Na verdade, se torna uma aula carregada de cansaço, de fadiga, e as pessoas querem que tudo termine muito rápido. Está entendendo? Então, faça a sua leitura, a sua introdução, antes de chegar aqui, faça a sua leitura do tema, do textual, da verdade prática, do texto bíblico com calma. Faça também aqui, em nome de Jesus, a introdução. Quando você for fazer a sua introdução, lembre-se, é um resumo de tudo quanto você já leu, tá bom? Não crie duas introduções, para a sua aula não ficar pesada, carregada, desanimadora, tá bom? No primeiro tema nós teremos o quê? No primeiro tema teremos o primeiro ponto, na verdade. O primeiro ponto é um convite de Deus, um convite e uma promessa. Um convite, uma promessa. E o livro do Isaías, capítulo 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual enviei. Glória a Deus. Aqui tem alguns pontos que eu quero destacar para você que é professor, para que você possa dar uma aula com qualidade, tá bom? Qual é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com você? Eu não vou ler todo o texto, todo o conteúdo, para não ficar uma aula extensa demais, longa demais. Então eu vou trazer aqui os primeiros pontos e já te trazendo um negócio mais mastigável, um negócio mais objetivo para te capacitar, para que você possa dar uma aula com excelência, tá bom? Tá bom? Então vamos no primeiro ponto em que diz um convite de Deus, um convite e uma promessa de Deus. A primeira parte que eu quero destacar aqui com você é quando ele diz assim: aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Esse ponto aqui, você precisa entender que esse ponto ele está dando uma ênfase na palavra de Deus. Nesse primeiro ponto, você vai dividir este primeiro ponto aqui em 3 partes. Todavia, com objetividade, para não tornar uma aula cansativa. Lembre-se disso. Para não tornar uma aula cansativa, seja objetivo, tá bom? Tente se preparar antes. Isso você consegue uma preparação antecipada. É por isso que você está aqui conosco, aprendendo um pouquinho mais e se capacitando para que você possa dar esta aula com excelência, tá bom? Então o primeiro ponto é o poder da palavra de Deus é destaque. É aonde você vai destacar o poder e a graça maravilhosa da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui 2 textos para você, para que você possa anotar e também falar aqui com seus alunos, fazer um comentário com seus alunos à base desses textos bíblicos, tá bom? Anote aí Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Falaria, não confirmaria? A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é? Jeremias, exatamente no texto que acabamos de ler, aonde o Deus fala sobre a questão da sua promessa, que ele vela para cumprir a sua promessa. Capítulo 1, do verso 11 ao verso 12, Deus fala que ele vela para cumprir a sua promessa, tá bom? Enfatize o poder da palavra de Deus nesse primeiro ponto. A segunda frase que eu quero destacar com vocês é: a palavra sempre tem um propósito. Isso é muito importante, meus irmãos. É de suma importância você destacar que a palavra de Deus, ela tem um propósito. Toda palavra liberada, toda promessa tem um propósito de Deus. Eu quero que você guarde isso, anote isso e comente isso com seus alunos, para que eles abram a mente deles e eles possam, em nome de Jesus, entender o propósito de Deus
na vida deles, em nome de Jesus. A terceira parte deste primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Aqui você precisa entender uma coisa, que Deus é soberano. Enfatize aqui a soberania de Deus, que tudo que Deus faz pela sua soberania. Deus é soberano em tudo que faz, Deus é soberano. Enfatize esta verdade, se aprofunde no assunto, nos atributos de Deus, destaque os atributos de Deus, para que os alunos compreendam, entendam de forma objetiva o que é a soberania de Deus. Então, vou deixar para vocês alguns textos bíblicos para você anotar já nesse primeiro ponto aí, o convite de Deus, tá bom? Anote aí Números capítulo 23, verso 19, anote Jeremias capítulo 1, do verso 11 ao verso 12, isso no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, anote em Mateus capítulo 5, verso 18, e também em Hebreus capítulo 4, verso 12, onde ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Tá bom? Então, essas partes aqui você precisa entender, deixar claro para os seus alunos, com uma introdução bem colocada e com a leitura bem destacada, você vai conseguir reter a atenção dos seus alunos. Isso é de suma importância, tá bom? O segundo ponto vai trazer para nós, é preciso buscar ao Senhor. Mas eu quero enfatizar uma coisa muito importante aqui para você que é professor de escola dominical, para quem nós estamos dando aqui essas orientações. Meus queridos, é preciso fazer uma oração de transição de um ponto para o outro, de um tema para o outro. É muito importante. Por quê? Se você conseguir fazer uma oração de transição, fazer uma ligação do primeiro ponto, um convite, uma promessa, para o segundo ponto, para o segundo subponto, que é preciso buscar ao Senhor, você consegue reter a atenção e consegue se manter dentro do tema proposto, tá bom? Isso é de suma importância para aquele que vai ministrar a aula, tá bom? Então, onde é que você consegue isso? Já na própria lição já ensina. Então, deixa eu te dar já a primeira dessa daqui, ó. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Essa aqui já dá para ser uma oração de transição. É aquele texto que nos coloca, que nos remete para o próximo passo, tá bom? No subponto, este texto que acabamos de ler, contudo é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas, ele já é a oração de transição, que já nos lança para o segundo subponto, que é preciso buscar as promessas de Deus. Está entendendo? Então, o que é preciso para buscar as promessas, para vivermos as promessas de Deus? O que você faz? Você faz uma leitura do subponto, do tema. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando eu digo, contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas, eu abordo primeiro os dois temas. É preciso buscar a Deus, é preciso se arrepender. Eu não entrei dentro do assunto, mas eu estou trazendo uma certa introdução para os alunos entenderem que para mim viver tais promessas eu preciso fazer duas coisas: buscar ao Senhor e é preciso também me arrepender. Com isso eu consigo reter a atenção dos alunos e fazê-los com que eles permaneçam nesta lição com toda a atenção. Isso é muito importante, tá bom? Guarda essa dica. Já entrando no segundo subponto, é preciso buscar o Senhor. Quando você ler o texto, no versículo 6, no capítulo 55, aparece o seguinte: imperativo, buscai e invocai. Aqui você vai abordar os pontos. Quais são os pontos que vai abordar? Porque o próprio texto, ele se resume em duas coisas: em buscai e invocai, ou seja, oração e palavra. Você precisa enfatizar essas duas coisas para que os alunos entendam que como buscar a Deus é por meio da oração, da dedicação. Buscar a Deus é uma necessidade. Deixa isso claro, mostre para eles que existe uma necessidade nossa para com Deus. Está entendendo? Nós é que precisamos do Senhor Jesus.
Nós é que precisamos de Deus. A verdade seja dita, que nós precisamos do Senhor em muito. É ou não é? Precisamos do Senhor. Então, para isso, você vai destacar essas verdades de como eles podem buscar a Deus. Por meio de onde? Por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Enfatize, seja objetivo. Eu tenho certeza que eles vão entender, tá bom? E se eles tiverem alguma dúvida para o momento, pergunte se eles têm dúvida de como buscar. Porque chegando nesse momento, é preciso esclarecer de forma prática, bem prática, como eles podem, em nome de Jesus, buscar ao Senhor, como eles podem buscar ao Senhor, de forma prática, tá bom? Deixa isso claro para eles, ajuda eles, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. O terceiro ponto, subponto, é preciso se arrepender. Qual é a oração de transição? Quando você, no último texto, vai, busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso. A oração nos leva ao arrependimento. A oração nos leva ao arrependimento. Então, já é a deixa para você entrar dentro do terceiro subponto, que é o arrependimento. Quando você ler esse texto, aqui vai enfatizar a questão do arrependimento, aí você vai entrar com a graça de Deus, entendendo que uma vez que uma pessoa se arrepende, ela também pode alcançar, em nome de Jesus, ali o perdão de Deus. Amém? Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para nos perdoar, irmãos. Então leia para eles Efésios capítulo de número 2, verso 8 e verso 9, onde diz que a salvação é pela graça. Enfatize a graça de Deus sobre a vida daquele que é pecador e daquele que uma vez foi perdoado. Enfatize a graça. Eles vão entender que quando nós pecamos contra Deus, existe uma necessidade de pedir, de nos arrependermos. Existe essa necessidade de nos arrependermos, de buscarmos o arrependimento, mas também existe de Deus para nós o perdão, a graça, o favor imerecido de Deus para conosco, que nos faz nos reconciliar com Ele. Amém? Glória a Deus, isso é muito importante para que eles possam entender que uma vez pecador, temos a graça de Deus, temos o perdão de Deus, para que possamos nos reconciliar com Ele. Isso é muito importante, tá bom? A oração de introdução já para o nosso segundo ponto, a oração de introdução para desenvolvermos, sabendo disso, é muito importante conhecer também os fundamentos, as promessas de Deus para nossas vidas. Os fundamentos das promessas de Deus para nossas vidas, que é o nosso segundo ponto. Glória a Deus, as promessas e seus fundamentos. Aqui, antes mesmo, aqui deixa eu lhe dar uma dica maravilhosa também. Você lê o tema e lê para eles os 3 subpontos, como quem vai abordar. Liga para ele e diga: nós abordaremos neste segundo ponto as promessas e seus fundamentos, abordaremos os assuntos, a promessa na Bíblia, abordaremos também Deus é infalível, e também estaremos abordando no terceiro subponto, Deus vela por sua palavra. Dessa maneira você consegue reter a atenção, você consegue já dar uma introdução do assunto que será ministrado, tá bom? Isso é muito importante, irmãos, para que você não fuja do assunto, porque é muito comum as pessoas vão dar aula e acabam indo por caminhos que aí se perdem nos caminhos, dá um exemplo, comenta uma coisa, entra um assunto tal, assunto fulano, assunto beltrano, e eles se perdem nos assuntos e acabam que saindo do tema e não conseguem mais nem voltar para o tema da lição. Isso é muito comum, que pena que seja comum, mas que os professores possam ficar atentos a essa questão para permanecer no assunto, para que a aula se torne uma aula de excelência, para a glória de Deus Pai. Amém? O primeiro subponto da nosso segundo ponto aqui, vai abordar a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e a Jacó.
E aqui você vai abordar a questão da aliança, que é exatamente o que ele quer enfatizar sobre a promessa na Bíblia, do nosso querido pastor Renovado, quer destacar exatamente essa questão da aliança, do cumprimento da palavra de Deus quanto às promessas que ele fez. E aqui cabe também um testemunho em que você pode dizer a alguns irmãos o que Deus fez na sua vida, ou fez na vida de alguma pessoa. Vai lhe ajudar muito, colocando sempre um testemunho em todos os pontos, tanto no primeiro, no segundo ou no terceiro ponto. Você colocando ali um testemunho vai lhe ajudar a trazer, elucidar com mais clareza o que você está querendo repassar para os seus alunos. É muito importante, tá bom? E aqui, uma das coisas maravilhosas nesse primeiro ponto, a promessa na Bíblia, é sobre a questão do arrebatamento da igreja. Ele faz essa abordagem final aqui, e aqui você vai enfatizar. Leia com eles no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, leia com eles com atenção, e diga para eles que, embora a promessa ainda não se cumpriu, fique certo, a promessa vai ser cumprida em nome de Jesus Cristo, amém? Que aí você aborda um pouquinho mais para chamar a atenção dos seus alunos quanto à questão do arrebatamento, que é uma promessa que vai acontecer e que nós precisamos ficarmos atentos a tal cumprimento da promessa de Deus, ficarmos atentos, alertas, porque Deus vai cumprir a promessa. A igreja será arrebatada para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados? Vamos para o nosso segundo subponto, onde enfatiza: Deus é infalível. Aqui está escrito, como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, os atributos incomunicáveis. Esses atributos aqui, você encontra eles no texto de Isaías 43, verso 13. Lembra dele? Muito conhecido. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Ou seja, aqui nesse texto encontramos exatamente o nosso Deus de maneira clara, que repassando para nós os seus atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis por quê? Porque Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Exemplos de atributos comunicáveis: Deus é santo, e Ele comunica à sua igreja, aos seus, que nós devemos também ser santos, entendeu? Que nós devemos ser santos como Ele é santo. Sede santos como eu também sou santo. Sede santos como eu sou santo, entendeu? São capacidades que o homem pode exercer, que existem em Deus também. Está dizendo retidão, santidade, verdade. Ele diz: não minta. Por quê? Porque é um atributo que Deus, de verdade, Deus é um Deus de verdade, e Ele quer que a igreja seja uma igreja de verdade, que fale a verdade, que a igreja não fica bonito um crente andar com mentiras, não é verdade? Então o que acontece? Então Deus tem aqui os seus atributos incomunicáveis, atributos que só Ele tem, porque só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, e nós entendemos isso. Então enfatiza essas verdades, dê exemplos para que os seus alunos entendam essa verdade, tá bom? E aqui você enaltece o Senhor com outros textos bíblicos, principalmente Isaías, que tem muitos, para que ele possa entender. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, você vai encontrar textos maravilhosos que enfatizam a grandiosidade de Deus, que ali os alunos vão conseguir entender que Deus é infalível em sua palavra, que Ele não mente na sua palavra, Ele diz a verdade. Então Ele vai cumprir cada promessa que fez, porque Deus é infalível, amém? Não esqueça disso, Deus é infalível.
enfatiza essa verdade. No terceiro subponto está escrito: Deus vela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Assim está embalsada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Oh glória! Aqui você vai enfatizar que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, meus irmãos. É ou não é? Vale ressaltar que aqui, nesse subponto, você possa dizer aos seus alunos, contar algum testemunho, ou mesmo pegar da Bíblia Sagrada, pegar textos em que Deus promete e logo em seguida ele cumpre. Promessas que ele faz e que ele cumpre. Promessas como ele disse que tiraria o povo da terra do Egito e levaria à terra prometida. Ele prometeu ali e cumpriu logo acolá, entendeu? Então, quando você diz que Deus vela para cumprir sua palavra, você vai trazer textos, textos que enaltecem o poderio de Deus, para que o povo, os alunos entendam, compreendam e vejam que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ele deixou o texto do profeta Jeremias: ainda veio a palavra do Senhor dizendo, que é isso que vê Jeremias? E ele disse: vejo a vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Glória a Deus. Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas. Então procure enfatizar cada ponto com muito cuidado, com muita atenção. Vale ressaltar: busque antes se capacitar de duas maneiras: estudando toda a lição, mas também orando a Deus. O professor precisa também de oração e precisa orar também. Precisa orar porque precisa receber de Deus, além de receber essa capacitação aqui conosco, mas também receber orientações do próprio Deus, que vão estar te ajudando e te auxiliando poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos criar um vídeo onde nós vamos ensinar as pessoas a orarem a palavra de Deus. Quer aprender como orar de forma eficaz, orar e alcançar o favor de Deus? Então comenta aqui dizendo eu quero, e aí eu vou criar o vídeo para você entender como é que Deus reage às orações. Tem um jeito específico de Deus reagir às orações, você sabia disso? Então fica aqui conosco, tá bom? Escreve, coloca aí, comenta aí, eu quero. Aí eu já sei que você quer de novo, e eu vou criar aqui um vídeo só sobre este assunto de oração, tá bom? O terceiro ponto, onde nós vamos abordar em nome de Jesus Cristo, um assunto extraordinário da parte de Deus, oh glória, é o terceiro ponto: tipos e promessas das promessas de tipos e propósito das promessas de Deus, tipos e propósito das promessas de Deus, onde você vai apresentar primeiro promessas incondicionais e promessas condicionais. Isso é sério, meus irmãos. Promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. Meu Deus amado. Primeiro subponto vai abordar o tema promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias. Guarde isso, anote isso, tá bom? Anote isso aí, isso vai ser de muita importância para você, tá bom? Para que você consiga, nessa primeira parte, abrir o entendimento dos seus alunos, para que eles compreendam que existem promessas que são incondicionais e fazer uma diferença das promessas incondicionais das promessas condicionais. É muito importante, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. As promessas incondicionais são
são as que independem, não dependem das circunstâncias, não depende nenhuma de tempo ou de atitudes de destinatário, não depende de nada. Aí ele dá exemplo. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, está no livro de Isaías, quando ele prometeu, no capítulo 9, verso 6, ele faz uma promessa, uma profecia, e vai se cumprir com Maria já no Novo Testamento, tá bom? O local do nascimento de Jesus em Belém da Judeia, quando em Miqueias, ele usa Miqueias em palavra profética, em promessa, dizendo que seria em Belém, e que o nome dele seria Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala do nome dele também, Emanuel, Deus conosco. Oh glória! Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são subitamente incondicionais, pois Deus é fiel para cumpri-las. Meu Deus amado, que coisa maravilhosa! Então, enfatize aos seus alunos que Deus, para agir em algumas promessas, ele não precisa de circunstância, de favoritismo, não. Mostre para eles, e que eles podem receber promessas de Deus em certos momentos, em certas ocasiões, em que não dependem da circunstância, de melhoras para a vida deles, para Deus cumprir tal promessa, tá bom? Se Deus faz assim na sua palavra, então pode fazer assim na vida dos seus alunos. Mostre para eles, em nome de Jesus, tá bom? Se esta lição já está sendo bênção para você, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, dê um like, dê um joinha, tá bom? Se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações, para que você seja notificado cada vez que nós postarmos um novo vídeo aqui para você, tá bom? Comente aí, gostei, precisa melhorar, me ajuda, faz isso aí, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para o nosso segundo ponto, as promessas condicionais. Que promessas são essas? São promessas que são condicionais, que dependem. Então vamos lá, diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstâncias, depende do tempo, das atitudes humanas para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos algumas promessas condicionais, promessa de saúde plena ao povo de Deus, condicionais à obediência às ordenanças divinas, variadas promessas condicionais também à obediência do povo, promessas de receber o perdão de Deus, condicionada a perdoar a oferta do seu próximo, promessa de permanecer no amor de Deus, de guardar os seus mandamentos de Cristo. Aqui é o prato cheio, porque tem muita coisa para você colocar uma diferenciação das promessas condicionais e das promessas incondicionais. Aqui tem bastante coisa. Por exemplo, ele já coloca aqui um dos textos maravilhosos aqui, ele é um pouquinho extenso, mas você pode fazer um resumozinho, fazer a leitura com calma, sem correr, mas pode fazer uma didática com seus alunos, pedir para um ler uma coisa e pedir o outro aonde? Em Deuteronômio 28, a partir do verso 1. As bênçãos de Deus, tá bom? Daquele que obedece. Então um aluno pode se levantar, você pode pedir seu aluno para um deles e fazer a leitura das bênçãos negativas e do outro das bênçãos positivas, tá bom? Aí eles vão entender a diferenciação e vão compreender que existem bênçãos que são condicionadas. Também tem promessas sobre o perdão, e o perdão, como diz em 1 João capítulo 1, verso 9, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A condição de nós sermos perdoados e termos nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus, qual é a condição? É de nós termos que confessarmos os nossos pecados. É preciso confessar para ser perdoado.
tá bom? Então enfatize essas observações, tá bom? Fale um pouco mais dos textos bíblicos para que eles compreendam e façam uma ligação, uma diferenciação entre condicionais e incondicionais, tá bom? E o terceiro subponto e o último subponto da nossa lição de hoje, ok? É o propósito das promessas de Deus. Veja bem, ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Qual é o primeiro propósito? Primeiro, deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Glória a Deus. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais oportunidade por meio de um justo, como ele fez com Noé. Amém? Procure enfatizar com calma os dois pontos, o primeiro e o segundo. Use os textos para que possa trazer uma elucidação de todo ele, tá bom? Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar seu relacionamento conosco. Ensine os seus alunos que quando Deus faz uma promessa a cada um deles, significa que Deus quer se relacionar com eles, que Deus está criando um meio de edificar na fé, de fortalecê-lo nos caminhos do Senhor, está fortalecendo para que ele creia mais na palavra, para que ele se fortaleça mais nos caminhos do Senhor, e entenda que Deus é poderoso, que quando Deus cumpre a promessa, eles se fortalecem em Deus, eles conseguem compreender que realmente o Deus que promete é o Deus que cumpre a promessa. Ele fica consolado, fica edificado, ele fica capacitado para também transmitir a outras pessoas, para transmitir a outras pessoas o que Deus realmente tem poder para fazer. Ele se torna um testemunho vivo da palavra de Deus. E essa questão de você apresentar isto para seus alunos é de suma importância para que eles tenham este entendimento, para que eles possam viver um cristianismo vivo, testemunhando das grandezas de Deus. Isso é de suma importância. Quando experimentemos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito importante você enfatizar esses pontos, tá bom? Vai com calma, sem correr, seja objetivo, dê ênfase também em cada texto, em cada observação, para que isso seja favorável para você e isso abençoe seus alunos. A conclusão da nossa lição, da nossa primeira lição de hoje, as promessas de Deus, está dizendo assim: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e promessas incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seremos humanos tão limitados, e seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e guardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Lembra que eu te falei que essas promessas nos ajudam a se relacionar mais profundamente com Deus? É aqui onde você vai destacar o que aqui na conclusão? A soberania de Deus. Aqui você vai trazer um resumo de tudo quanto você já fez, de tudo aquilo que você falou, bem breve, você vai colocar aqui na conclusão, certo? Deus é soberano, Deus vela pela sua palavra, para cumprir a sua palavra, ok? Você vai falar de forma bem breve sobre cada ponto aqui que você já deu, sobre condicionais, promessas incondicionais, sobre os propósitos, sobre relacionamento de Deus para conosco.
Tá bom? Tudo isso é de suma importância você fazer, porque isso vai trazer uma aula maravilhosa, poderosa para os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão sair regozijando-se, alegrando-se e louvando a Deus pela sua capacitação na escola bíblica dominical. Se você faz o questionário com eles, até para fazer um questionário, isto vai facilitar toda uma aula, uma observação, vai trazer em nome de Jesus. Quando você terminar, da maneira que eu estou lhe falando para você, você vai conseguir extrair dos seus alunos as respostas com clareza. Primeira pergunta é porque a palavra de Deus não retorna para ele vazia. Está entendendo? Eles vão entender que Deus é soberano e zeloso para cumprir a sua palavra. Tá bom? Segunda, em relação às promessas, as promessas, o que é dominante no Novo Testamento é a mensagem da promessa que está no Antigo Testamento, que se cumpre na Nova Aliança. A terceira questão é o que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa. Promessa é o efeito de comprometer-se com alguém. Entendeu? Prometer-se com alguém. Use, quando essa questão for apresentada, use a questão do casamento. É algo muito fácil de ser compreendido. Tá bom? Use isso também, porque você sabe que Deus usa essa analogia para mostrar o nosso relacionamento com Ele, que Ele tem compromisso conosco como igreja, e nós como igreja temos compromisso com o nosso Senhor. Na verdade, nós somos a noiva, Ele é o noivo. Daí você tira o compromisso, tá bom? Terceiro ponto, terceira questão é o quê? Porque são promessas incondicionais de Deus, é aquelas que dependem das circunstâncias. E as condicionais são aquelas que não dependem incondicionais são as que não dependem, e as condicionais são aquelas que dependem das circunstâncias. Tá bom? Espero que esta lição tenha sido bênção para a sua vida. Eu lhe agradeço por estar aqui conosco, por ter chegado até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma vez eu te peço, dê um like, compartilha este vídeo, escreve aí de onde você é. Nós somos aqui de Fortaleza. Se você estiver aqui em Fortaleza, comenta qual é o teu bairro. Se quiser algum dia fazer-nos uma visita, nós ficamos aqui na rua Mário de Andrade 1140, no bairro da Bela Vista, aqui em Fortaleza, Ceará. Tá bom? Todos os nossos cultos são dia de terça, de quinta e domingo. Terça e quinta às 19 horas e domingo às 18 horas. Fica à vontade, apareça. Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por participar do nosso canal Foco na EBD. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima lição, se Deus quiser. Amém?